Olá, povo católico. O dia 19 de março é a solenidade de São José, esposo da Mãe de Deus e pai adotivo de Jesus. A Igreja o venera como guardião da Sagrada Família, padroeiro da Igreja e dos trabalhadores, modelo de devoção a Deus e testemunha viva da humildade, entre muitas outras honrarias. Sem diminuir nenhuma dessas qualidades nesse breve texto, que aqui foi um texto que a gente aqui no blog está reproduzindo, recordamos e o apresentamos como exemplo de um santo que viveu a castidade de forma heróica. E sob essa perspectiva justa, São José é a resposta firme à teoria perniciosa e venenosa, ainda hoje defendida por muitos católicos, da utopia, entre aspas, da castidade. Como se a castidade fosse uma utopia, algo impossível de se praticar. São José demonstra com a sua vida que a pureza pode ser vivida e não é uma impossibilidade imposta por Deus. O contexto da vida de São José impressiona desde o início. Ele é um jovem, ao contrário de que a gente vê muita gente querer apresentar ele como um velho. Ele é um jovem forte, trabalhador e cheio de sonhos de um homem comum. Casar, formar uma família, trabalhar para sustentar a casa e, acima de tudo, um homem profundamente apaixonado por Maria. Maria era uma jovem cheia de virtudes e, sem dúvida, cativada por uma beleza que transcendia a ela própria. José sentia a atração natural que um homem sente pela mulher por quem se apaixona e com quem deseja se unir para a vida toda. O amor de São José não era platônico ou místico, mas era um amor real e comum. E essa naturalidade incluía a atração física e o nobre desejo de união íntima após o casamento. José não estava livre do pecado original e sua concepção não foi imaculada, ao contrário da de sua esposa. A luxúria o tentaria como tentaria qualquer homem, e assim, a esse jovem, forte e amoroso homem, Deus pede a coisa mais difícil: respeitar e até mesmo amar a virgindade perpétua de sua esposa, a Virgem Maria. E José a cumpre com todo o seu coração. José não receberá a valiosa ajuda espiritual que os sacerdotes recebem através do sacramento da ordem, ou que aqueles consagrados pelos votos religiosos recebem. Portanto, sua experiência de castidade tem um mérito maior, que deve ser descrito como heróico. E José disse sim a essa vontade divina ao longo de toda a sua vida. Viveu com a mulher que amava e manteve uma distância saudável durante toda a sua vida. José, portanto, demonstra com sua vida que a virtude da pureza não é impossível. Como esse exemplo deve afetar o trabalho pastoral católico hoje em dia, principalmente hoje em dia, onde se diz que a castidade é impossível. Deveria servir como um antídoto ou vacina contra as ideias modernistas atuais que afirmam contradição divina, ou seja, eles acusam Deus de ordenar algo impossível, para, seguindo essa mesma lógica, afirmar que a doutrina cristã sobre o sexto mandamento do Decálogo deve ser reformulada, ou seja, eles não querem viver a castidade e quer reformular a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo da Igreja, eliminando assim o conceito de pecado, os seguintes pecados: as relações pré-matrimoniais entre noivos e até de namorados, chamada de fornicação, que é a relação pré-matrimonial. Eles querem eliminar isso como pecado, querem eliminar relações extraconjugais adúlteras, inclusive pessoas dentro da igreja vivem dessa forma horrível, e querem também, onde chegou ao máximo de querer se eliminar as relações homossexuais como pecado. Tristemente recordemos o aval, vamos dizer, o aval que o Papa Francisco
fez a esse pecado que clama aos céus vingança, ao dizer que se pode abençoar um casal de homossexuais, um casal de sodomita. E nos 3 casos apresentados, esses 3 pecados que eu acabei de falar, foi utilizada a mesma justificativa de duplo sentido e maldosa. Por um lado, o afeto humano é priorizado acima de todos os argumentos morais, ou seja, o homem está acima de Deus. Eles costumam dizer, eles se amam e não estão fazendo mal nenhum a ninguém. Ou seja, Deus não é ninguém para essas pessoas, né? Então, se não está fazendo mal nenhum a ninguém, não tem problema que seja um pecado contra a lei de Deus. Além disso, enfatiza-se a impossibilidade física de se viver virtuosamente, dado o atual contexto social, o atual contexto liberal em que vivemos, onde pode tudo, a permissividade sexual. Portanto, São José deve ser o princípio orientador de toda a formação moral em relação à virtude da castidade e à catequese urgente sobre esse assunto em todos os níveis da educação cristã. Adolescentes, noivos, casados, solteiros e, claro, religiosos e sacerdotes. Em mais de uma ocasião, alguém pode perguntar há quantos anos não ouvíamos ou líamos uma carta de um bispo sobre o 6º mandamento e a exigência moral da pureza. E a resposta requer uma busca paciente nos arquivos de jornais ou de qualquer outro enunciado católico, é ou não é? Esse texto foi do padre Ildefonso de Assis, publicado no site Adelante la Fé,